Boa noite a todos. Estamos nos preparando então para mais uma doutrinária, mais um estudo que busca o nosso aperfeiçoamento. Vamos aguardando os amigos e irmãos entrarem e chegar mais próximo das 20 horas, que é o horário da nossa live. Então, convidando aqueles que já estão presentes para ir harmonizando, levando os seus pensamentos, unindo os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aqueles que já estiverem presentes. Podem dar uma boa noite aí para que eu tenha certeza que estamos ao vivo. Mas acredito que já estamos, né? Mais alguns minutos. Vamos elevando os nossos pensamentos, mentalizando essa hora tão linda, né? Num dia tão quente, o verão que está aí. O sol nos traz tantas vibrações, né, de carinho, de aquecimento interno e externo, pedindo a Deus que abençoe esse orbe tão sofredor nesses momentos. Boa noite, Maria, boa noite, que bom estar entre vocês novamente. Que o nosso estudo possa ser proveitoso. A gente sempre diz, né, que o estudo é para aquele que vai fazer a exposição. E realmente, gente, é uma oportunidade ímpar que nós temos de buscar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade dessa doutrina que nos chama, que clama, né, para que a gente estude. Tem os dois verbos tão fortes, né? E o chamado espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E essa é a nossa busca diária, deve ser a nossa busca diária. Ainda um minutinho mais e nós vamos dar início, então, à nossa exposição doutrinária. Espero que todos estejam bem em suas casas, em seus lares, em família. Que as bênçãos divinas possam chegar a cada um de nossos lares, a cada um de nossos familiares, amigos, vizinhos, para que a gente junto, né, possa fazer essa caminhada. Então, chegou a nossa hora. Eu convido agora então os irmãos que estão presentes que elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo as bênçãos da corrente espiritual da Casa Portal da Luz, para que nós possamos ser amparados nas nossas ilustrações, nas nossas reflexões, que possam receber cada um que está em sua casa nesse momento, possa receber e também compartilhar essa vibração de serenidade, de amor e de esperança, para que nós tenhamos um mundo melhor, pois nós fazemos parte desse mundo e somos parte ativa desse mundo. Então, com as bênçãos de Deus, de Jesus, nós iniciamos então a exposição da noite de hoje. E baseada, inspirada, mais uma vez, na professora Lúcia Helena e, logicamente, no Livro dos Espíritos, no Evangelho e naqueles estudos que a gente já vem fazendo, nós escolhemos o tema imaginação, vontade e inteligência. Inteligência é a capacidade de escolher entre e escolha, é o significado da palavra inteligência. Na psicologia, a chamada inteligência psicológica é a capacidade
capacidade de aprender, de relacionar, ou seja, é a cognição, é a percepção, é o aprendizado. A imaginação nasce no mundo das ideias. Aqui entra a nossa capacidade, a nossa decisão de escolhas. As ideias que vêm em nossa mente, elas estão por toda parte no universo. Elas fazem parte do universo, elas estão por aí, espalhadas. Sócrates já dizia, né, no mundo das ideias, sobre o mundo das ideias, que no mundo das ideias estariam todas as coisas, ou a essência das coisas. Ideias fixas e imutáveis, ou seja, tudo que há no mundo material, há e já existia no mundo das ideias. E nós chamamos e conhecemos hoje pelo mundo espiritual, o outro lado da vida, como a gente costuma dizer. O objetivo da nossa encarnação é progredir, e isso se dá através da busca da sabedoria, das virtudes morais, né, de aparar as arestas. Então, assim, é preciso saber o que somos e onde almejamos chegar. E aí, ir além disso e compartilhar aquele pouco que se sabe com os demais. Como as ideias já estão no universo, invisível, como a gente diz, as boas se atraem, então é preciso estarmos nessa frequência das ideias boas. E as más passam por nós e não deixam rastros. Para isso é necessário que estejamos nessa vibração, na vibração boa, na vibração elevada de bons pensamentos. Depende da nossa índole, da nossa vontade, da nossa inteligência. Nós já temos um modelo, muitos modelos que trouxeram essas ideias, né? Entre eles Jesus. Jesus é um deles que trouxe essas ideias do bem, do amor. Essas ideias estão no Evangelho e em todos os ensinamentos de Jesus. E colocá-las em práticas depois de absorvê-las, e assim estaremos caminhando para a perfeição. A professora Lucilena Galvão, que ela é uma filósofa que tem um canal no YouTube intitulado Nova Acrópole, ela dá muitas dicas desses caminhos. Ela nos traz pensadores antigos e as verdades, não poderia deixar de ser, são todas iguais. Às vezes algumas palavras mudam, mas a essência da verdade tem que ser a mesma, é a mesma. E ela trouxe então Lao Tse, um chinês, né? E ele diz: quando olhamos os olhos de um sábio, nós sentimos o quão profundo é esse olhar. E lá dentro, parece que há um encontro de um diálogo entre um homem e um Deus. Um diálogo íntimo, sagrado. Lembramos aqui dos apóstolos, né, e daqueles que conviveram com Jesus, quando falavam dos olhos de Jesus. O quão profundo, o quão enigmáticos, o quão serenos e doce era o olhar de Jesus e o brilho e o amor que havia neles. Para Lao Tse, esse filósofo chinês, esse sábio chinês, aqueles que querem passar pela vida sem nada construir, têm uma vida inútil. Ele diz que caminhar sem pisar no chão, ou seja, sem deixar marcas, sem contribuir para a vida das pessoas, nós estaremos só sobrevivendo. A professora Lúcia diz que a vida é como uma viagem de carro. Se somos o condutor desse carro, nós sabemos aonde vamos. Ou se nós somos conduzidos, vamos de carona, com os olhos vendados, aí não planejamos nada, não sabemos onde vamos. A nossa vida, alguém vai decidir por nós, alguém vai conduzir. Nós seremos conduzidos, então. Aqui vivemos inseridos nessa sociedade. E ela fala muito, que muitos dizem não ter religião, não se envolvem em política, e ela dá um alerta. Ela nos diz que esse é o pior compromisso, é o pior engajamento, né? A pior forma
de dizer é que não se envolve nada. Pior forma que é a alienação. Ou seja, não me envolvo, não gosto disso, não gosto daquilo, não me envolvo. Então é preciso que a gente tome as rédeas da nossa vida, ou alguém fará por nós. Esse é o passo para que a nossa vida espiritual, intelectual e em sociedade seja uma vida mais coerente. É preciso que a gente assuma a nossa posição na sociedade, na religião, na política. Nós somos seres e partes desse universo que está aí. Nós somos parte desse universo. E nós não podemos empacar a evolução do universo ficando na inércia, né? Ficando alienados. Então, como ter ideias definidas? Como ter ideias definidas? O que sou? Os meus valores morais? O que me define? O que eu quero da vida e o que a vida quer de mim? Como disse Sócrates, não é pensar para o que isso me serve, sim para o que eu sirvo a isso, como eu posso servir a isso. Assim eu penso, o que tenho para doar à humanidade? Que tipo de caridade moral estou doando? Que exemplos estou deixando? A construção desse ser é um ato de vontade. O conceito não deve ser confundido com desejo, com algo que vejo e desejo, algo de fora. Não, essa vontade é inata, é lá dentro de cada um de nós. A vontade é a causa mais poderosa que existe no universo. Emmanuel, lá no livro Palavras, não é Caminho, Pensamento e Vida. São tantos livros de Emmanuel, Pensamento e Vida. Emmanuel nos traz e depois no final a gente vai dar uma olhada. Vocês desculpem as mãos aqui, mas o meu notebook inventou de empacar hoje. Ele não tá, ele tá na inércia, então eu tive que apelar para as minhas folhinhas aqui. Então essa é a nossa busca, né? Essa busca que nós temos de nos melhorarmos, de não ficarmos empacados. Identificar as nossas vontades espirituais e materiais. Qual está à frente? O quanto estou imbuído de vontade de elevar-me espiritual e intelectualmente? De ser um ser humano melhor ou um consumista maior? Assim defino o que sou e luto para ser. E vigiar tudo que possa interferir nesse propósito, nessa vontade do que eu quero ser. Imaginação, vontade e inteligência. Planejar, avaliar, executar, usando essas capacidades da melhor maneira possível, da melhor forma possível. O nosso objetivo não pode ser o mesmo dos animais, que é sobreviver e procriar. Isso eles já fazem, e fazem muito bem, né? Isso cabe a eles, mas nós não podemos ficar nesse sobreviver e procriar. Nós precisamos ir além. Agir assim é ser extremamente egoísta. Muitas famílias hoje decidem, muitas mulheres principalmente decidem que não querem, né, ter filhos. É uma opção de cada um. Mas a desculpa, digamos assim, a justificativa é que o mundo está muito mal, que o mundo é muito cruel. Então é mais fácil ficar sentado, né, no egoísmo. Não estamos aqui falando daqueles que não podem ter filhos, logicamente. Então esse trabalho de procriar e sobreviver é a nível animal, né? Nós precisamos ir além. E tem muitas formas de ajudar e de amar e de contribuir com esse amor maternal. O que há ainda de bobagens em mim da humanidade? Outro questionamento. O que há ainda de bobagens em mim da humanidade? Preconceitos, a nossa casa mental como está? Nós estamos fazendo aquela tal faxina, organizando as gavetinhas, tudo da nossa casa mental. Nós temos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, o Sede Perfeitos,
que eu gosto de citar sempre, porque é sempre uma leitura indispensável no nosso dia a dia. É um caminho a ser estudado, refletido e praticado, né? Ou sede perfeitos. A fazer as escolhas entre os interesses transitórios e os interesses imutáveis, permanentes, os valores morais, né? O homem de bem, como está lá no Sede Perfeitos, tem todas essas qualidades. A gente dá uma lida lá, a gente até pode ficar um pouco assustado, né? Porque são tantas virtudes que a gente tem que ativar, lapidar os vícios e ativar as virtudes. E os valores que vamos levar para as muitas moradas da casa do Pai, e somos nós, os engenheiros, os arquitetos, os decoradores, os construtores dessas moradas que almejamos, essas moradas mais felizes que almejamos. A vontade livre é inata, pertence às leis da natureza. É preciso movê-las. Vontade não é obstinação. A obstinação pode virar desonestidade e materialismo. Ou seja, quando a pessoa diz que tem vontade, mas não é vontade, é obstinação, é inveja muitas vezes, e fica nessa obstinação. Então pode gerar comportamentos desonestos e a pessoa cada vez se tornar mais materialista. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 2, o item 5, o ponto de vista traz todas essas verdades. Se nós analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais profunda, né, mais filosófica, é um mar de filosofia que tem ali. É um mar de filosofia. São reflexões, são perguntas, são respostas. Ali nós temos os porquês. Então a ideia clara da vida futura, diz no capítulo, dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual encaramos a vida terrena. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os pensamentos na vida terrena. Quando nós desviamos a nossa atenção do terra a terra, elevamos a nossa condição moral, elevamos a nossa busca espiritual, esses valores mudam. Muitas vezes a falta dessa vontade firme, deixamos a preguiça mental nos conduzir. Imaginação, podemos fazer um paralelo com a música. Os egípcios já diziam que temos uma vibração interna. Nós temos uma vibração interna. O Kardec também fala, né? E essa vibração interna, ela vai nos conectar. A professora Alcelena nos diz que é a nossa consciência, vai linkar a nossa consciência. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos, né, que os espíritos têm uma capacidade incrível de nos definir a beleza musical e essa interação com o espírito encarnado. Os egípcios chamavam de nome interno a essa frequência. Tudo a ver com a nossa casa mental. Vibração, frequência. Platão disse que a música é vibração e ela puxa a nossa consciência. Se ela puxa a nossa consciência, ela pode puxar para baixo ou para cima, né? Ou seja, aquele que vibra na música vulgar, em algum momento tem atitudes vulgar, né? Tem atitude vulgar. Aquele que aprecia música violenta, em algum momento ele vai ter atitudes violentas. Então, aquele que vibra diante da música elevada, ele vai se deparar com a beleza, com a justiça, com a bondade, porque são esses os valores elevados. Kardec usa uma questão do Livro dos Espíritos, a 251, e questiona: os espíritos são sensíveis à música? E a resposta é longa.
Queres falar da vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar ideia. Imaginemos a música celeste. Uma é para outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender a outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas desenvolvidas. A música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais sublime. Ou seja, essas 3 palavras estão em inúmeros textos, né? E nem poderia deixar de ser: vontade, inteligência, imaginação. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas desenvolvidas. A música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais sublime. Em Obras Póstumas, há um capítulo sobre a música celeste, onde uma menina, numa reunião familiar, indaga a seu pai se haveria música no mundo espiritual. Quem já deu uma lida no Obras Póstumas tem lá essa passagem, né? Sob a ação mediúnica, ela escreve a resposta do espírito. O som dos nossos instrumentos, a nossa mais bela voz, não pode dar a mais fraca ideia da música suave e a suave harmonia. Na Revista Espírita de 1858, Kardec entrevista o compositor Mozart, que ficou famoso, menino prodígio. Ele já executava de cor aos 4 anos e aos 5 já compunha. E diz Mozart: quando estou em boas disposições e inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam. Nisso não tenho a mínima vontade, a menor intenção, a menor intervenção. Assim, finalizamos esse estudo. Hoje fiquei um pouco atrapalhada, porque meu notebook acabou de desligar e eu uso ele para as minhas palavras, para a minha reflexão, mas alguma coisa a gente pôde passar. Então, finalizando, imaginação, vontade e inteligência. Somos todos dotados dessas aptidões, mais ou menos intensas. É preciso tomar posse com vontade, imaginação e inteligência. E finalizando então, Emmanuel nos traz uma outra curiosidade que a professora Lucilena trouxe. Ela disse, com essa preocupação, né, do ser humano, dessa vibração de vulgar e de repente agressiva, violenta, ela disse que o teatro grego, os autores do teatro grego, eles tinham uma preocupação imensa em escolher quem faria o vilão. Esse vilão, ele precisava ser um homem maduro, ter autocontrole, porque as peças de teatro, através da imaginação, poderiam despertar, abalar a personalidade desse ator. E seria irresponsabilidade do escritor escolher alguém que não tivesse maturidade. Eu achei tão interessante isso. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o capítulo número 2, que intitula-se Vontade, nos diz: aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações. Temos o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e sensibilidade.
o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade, que governam todos os outros setores da ação mental. Nele dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. A professora Helena nos diz que precisamos sair do umbral humano do amor. Essa mulher é fabulosa, gente. Quem tiver oportunidade, que seria o umbral humano do amor? Os tormentos, o que é o umbral? O sofrimento, a pena, né, as dores. Então, o que seria o umbral humano do amor? Esse amor que nós ainda navegamos, que ainda não aprendemos a amar. Fica então algumas dicas. Desculpe um pouco atrapalhado com as minhas folhinhas aqui hoje, mas foi uma busca de detalhes, tive que passar tudo pro papel. Espero que tenha deixado uma boa mensagem, que nós possamos praticar um pouco mais a solidariedade, a fraternidade, a tolerância e, acima de tudo, ativarmos o gabinete da vontade. Está lá no Pensamento e Vida, capítulo 2, vontade. Que tenhamos bastante vontade de estar envolvidos nesse momento com Deus, com Jesus, com os bons amigos espirituais, a falange protetora do Portal da Luz, de toda a família da Rondinha, de todos nós aqui, vizinhos de praia, que possamos estar recebendo nesse momento os bálsamos do passe, o passe da cura da alma, da cura dos males, da cura das chagas da humanidade que ainda persistem em nos fazer paralisar diante de algumas dificuldades. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Uma boa noite a todos, obrigado pela paciência e pela vontade de estar aqui. Boa noite a todos.